da Bíblia Sagrada. É a chave da vida e a chave da morte. Sem o novo mandamento do chefe de todas as classes armadas deste mundo, não há política, não há ciência, não há filosofia, não há religião. Nem haverá Bíblia, Evangelho ou Apocalipse. Porque agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse de Jesus segundo São João, o último livro da Bíblia Sagrada, sempre renovado, porque é o livro das profecias finais, dentro dos ciclos múltiplos. Para o Brasil só há um meio exato de enfrentar o que vem lá. É saber o que vem lá. Saber para prever, prever para prover. Vamos, portanto, a mais um trecho do livro mais importante da humanidade. Derramou o sexto anjo seu cálice sobre aquele grande rio Eufrates e secou suas águas para que se aparelhasse caminho para os reis do Oriente. E eu vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Estes, pois, são espíritos de demônios que fazem prodígios e vão aos reis de toda a terra para os ajuntar para a batalha no grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis que venho de repente como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Assim diz o Cristo. E ele os ajuntará num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou seu cálice pelo ar e saiu uma grande voz do templo, da banda do trono, que dizia: está feito. Logo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto que nunca se sentiu desde que existem homens na face da terra.
cidade foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E Babilônia, a grande, veio em memória diante de Deus para lhe dar a beber o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não foram achados, e caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da pedra, porque foi grande em extremo. Já vimos, derramou o 6º anjo seu cálice sobre aquele grande rio Eufrates e secou suas águas para que se aparelhasse caminho para os reis do Oriente. Na estilística dos profetas, secar as águas significa abrir passagem. Está em Isaías, está em Zacarias. E aqui vemos o Eufrates seco para abrir caminho a Sapor, rei da Pérsia, e aos outros que o seguiram para fazer guerra a Valeriano e os seus sucessores de Roma. E vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Estes, pois, são espíritos de demônios e fazem prodígios e vão aos reis de todo o mundo para os juntar para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este falso profeta é o império da filosofia pagã, sustentada na mistificação, na mágica, na astrologia mercenária, e tudo à mercê de 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, espíritos de demônios que fazem prodígios, e tudo mostra que estes 3 espíritos são os mágicos, os adivinhos, os astrólogos vendilhões, mentirosos, achacadores, que em todas as épocas animam os príncipes para subir na vida e tirar vantagem da sua astrologia. Esses de que fala o Apocalipse procuravam influenciar os poderosos contra os cristãos, usando sempre seus prestígios e falsos milagres. Ora, serem 3 as bocas de onde esses 3 espíritos saíam,
está demonstrando 3 tempos em que os mágicos valeram muito com os imperadores. O primeiro é Valeriano, ao qual este trecho do Apocalipse particularmente se refere. Dionísio de Alexandria faz menção de um chefe de magia que incitou esse príncipe a perseguir os cristãos, metendo-lhe na cabeça que tudo ia sair muito bem. Basta ler Eusébio. O segundo é Diocleciano, famoso adivinho chamado Tages, se servia das suas adivinhações para o irritar contra os cristãos. O mesmo príncipe mandou a outro adivinho que fosse consultar o oráculo de Apolo, e ele lhe trouxe ordem do oráculo que perseguisse os cristãos. Basta ver capítulo 11 de Lactâncio. Na mesma perseguição, outro mágico por nome Teuteco erigiu um ídolo de Júpiter, que preside as amizades, e pelos seus falsos milagres, pelos seus falsos oráculos, que dele se davam, fez que Maximiano se enfurecesse contra os cristãos, assegurando-lhe que Deus mandava que ele, imperador, exterminasse os cristãos. Basta ver o livro de Eusébio. Finalmente, terceiro, é Juliano Apóstata, que se estimava e acreditava nos astrólogos e adivinhos, entre todos aquele famoso Máximo, cujos embustes Eunápio descreve muito bem. Esse foi o que prometeu a Juliano uma vitória certa contra os persas. Ora, vimos que justamente o contrário é que aconteceu. Os persas ganharam. Então, depois da derrota de Juliano, todos motejavam dizendo: ó Máximo, onde estão as tuas máximas? E Jesus adverte, porque essas coisas se repetem no Apocalipse, na lei dos ciclos múltiplos. Mudam apenas os nomes das pessoas e os nomes dos lugares, e as situações, e as circunstâncias. Tudo mais permanece até o fim dos tempos. Então Jesus adverte: eis que eu venho sem demora, eu venho de repente, quando ninguém espera, não vem assim um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua fealdade. E ele os ajuntará num lugar que em hebraico se chama Armagedon. E em português a gente diz abrasileiradamente Armagedon. Aí uma prova. Já tivemos 3 Armagedons, e o 4º vai ser o pior de todos. O original grego, dos 70, escreve este nome com 2 Ds. A-R-M-A-G, duro, forte, E-D-D-O-N. E assim também o escreve a Vulgata Latina. Segundo a etimologia hebraica, Armagedon quer dizer Monte Magedon, por alusão, porém, ao que aconteceu a vários reis em Magedon, o lugar que em hebraico se chama Magedon,
é o lugar onde os grandes exércitos são derrotados. O lugar onde os reis morrem, porque Isara, os reis de Canaã, foram mortos em Magedon. Ocosias foi morto em Magedon. Josias foi morto em Magedon. Dizer, pois, São João, que ele os ajuntará, isto é, que ele, dragão, ajuntará os reis no lugar de Armagedon, é dizer que Satanás, por meio dos embustes dos seus adivinhos e astrólogos, levará os reis que neles confiam ao lugar da sua destruição própria, da sua morte. Foi o que aconteceu a Valeriano e Juliano Apóstata, porque ambos foram desbaratados pelos persas, seus vencedores. Mas o próximo Armagedon, na quarta volta cíclica, é uma coisa trágica demais. Por favor, lembre-se que eu não inventei nada. O autor do Evangelho é Jesus. E este Apocalipse é o Evangelho moderno por excelência, é de Jesus, ditado a João na ilha de Patmos. E o sétimo anjo derramou seu cálice pelo ar, e saiu uma grande voz do templo, da banda do trono, dizendo: está feito. O sétimo anjo. No ar se formam as tempestades e os raios. No Império Romano, depois do cativeiro e morte de Valeriano, tudo se abalou, tudo se inquietou com a invasão e hostilidades das nações bárbaras, as quais, com repetidos golpes, arrasaram Roma de ponta a ponta. E saiu uma grande voz: da banda do trono, que dizia: está feito. Uma grande voz. Os godos vieram para extinguir o Império Romano, e nele entraram a testa de todos os bárbaros do tempo de Valeriano. O Espírito Santo, que vê os efeitos nas suas causas e todo o progresso do mal desde o seu princípio, pronuncia desde o trono: está feito. Quer dizer, Roma está liquidada. Roma está perdida. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. Aqui, pela sucessão das coisas, estamos já transportados do tempo de Valeriano ao de Honório. Ao pé da letra, vimos então o Império Ocidental dividido em 3: Ravenna, Roma e as Gálias. Por isso diz o profeta: a grande cidade foi dividida em 3 partes. E a cidade das nações caíram. Ora, os godos tomaram muitas praças e as províncias do império se perderam. As Gálias, a Espanha, Grã-Bretanha e outras. Por isso caíram as cidades das nações. E a grande cidade foi dividida em 3 partes,
e as cidades das nações caíram, e Babilônia, a grande, veio em memória diante de Deus. É que nesse mesmo tempo, Roma foi tomada por Alarico. E foi o golpe fatal. E toda a ilha fugiu. Os montes não foram achados. Assim representam os profetas a ruína dos grandes impérios. Basta ver o Êxodo, capítulo 26, estudar São Jerônimo sobre Ezequiel, dizendo que a perda de Roma pareceu que se perdia todo o universo. Que de fato Roma era o poder absoluto naquele tempo. E depois quis ser espiritualmente falando. Nas outras voltas cíclicas, o dragão retornou. A besta retornou. Os três espíritos imundos retornaram, com outros nomes. Quais são eles, hein? Aos que sabem meditar e entrar no silêncio, Deus fará ver tudo isso como numa tela cinematográfica de cinerama, não é assim que vocês falam agora? Cinemascope, outras novidades, quer dizer, coisas amplas, nítidas, inapagáveis. É assim. Outra ilha fugiu. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga. Imaginaram cair do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento? Eu até estou falando baixinho hoje para não apavorar ninguém. Os homens já se apavoram com uma chuvinha. Imagine chuva de pedra, hein? Então os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da pedra, porque foi tremenda. As blasfêmias continuaram em toda a cidade. Diz Orósio, já citado aqui por nós, no seu livro 7, capítulo 37, e o nome de Jesus Cristo, então mais do que nunca foi considerado como a causa de todas as desgraças de Roma. E foi mesmo. Pensem bem. Bem, meus amigos, meus irmãos, amanhã voltaremos com o Apocalipse de Jesus segundo São João.